Olá, amado, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Exatamente isso. Nós vamos ler esse capítulo e aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Aleluia! Diz assim a Escritura Sagrada. Bom, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Barzejus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creio maravilhado com a doutrina do Senhor. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse-lhe: varões israelitas, a vós outros, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, disse: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos,
descendência de Abraão, e vós outros que temeis o Senhor, e a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram os profetas. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus o cumpriu plenamente a nós, seu Filho, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no segundo salmo, ou no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz o outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito aos profetas, nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Eu sei que foi um capítulo com 52 versículos um pouco extenso, mas foi necessário nós lermos aqui para você entender a missão da igreja. Então observe aqui que é interessante que nós entendamos aqui que no início Deus está reunindo as pessoas no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, reunindo as pessoas para falar o quê?
para as outras nações e para quem eles encontrassem. Falar do que aconteceu. É um banho de Bíblia. Observe que o Paulo, nós vimos aqui, quando ele chega na cidade, e ele começa a falar, quando foi dada a palavra para ele, que é um costume isso, eles leram na sinagoga dos judeus, eles liam o Antigo Testamento e faziam uma meditação. Então eles leram aqui e perguntaram se o Paulo e o Barnabé, porque a partir do versículo 9, nós vimos aqui, o Saulo passa a ser chamado de Paulo. Então a partir daqui para frente, de capítulo Atos aqui, desse capítulo, né, do livro de Atos, do versículo 9 aqui, Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. Então aqui é mudado o nome dele, daqui para frente você vai ver então o nome dele chamado sempre de Paulo, certo? Ok, então nós vimos aqui que quando o Paulo toma a palavra, ele começa a falar o seguinte, que o povo de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, ele foi escolhido para ser um povo exemplo, e que todas as nações olhariam para eles e eles serviriam de testemunho, de que existe um Deus, que eles tinham que ser um povo, nossa, que Deus, esse é o sonho de Deus, que os povos olhassem para Israel e falaram, que Deus vocês seguem? Mas a Bíblia diz aqui que lá depois que Deus, na época do Antigo Testamento, que nós temos que ler para você compreender melhor aqui, Deus foi lá, retirou o povo do Egito, caminhou com eles, fez com que eles conquistassem a terra, lá no livro de Josué, e depois vem o livro de Juízes, e eles pedem depois dessa parte de Juízes, eles pedem um rei para o profeta Samuel, e ele diz aqui que foi dado o rei Saul para eles, e depois de Saul ele escolheu Davi, um homem segundo o coração dele, e ele também diz, mas olha, mas o Davi ele morreu, foi enterrado com os pais dele, lá no versículo, mas ele viu a corrupção, quer dizer, o corpo dele foi corruptível. Então ele fala sobre isso aqui no Antigo Testamento. Então mas vamos um pouquinho para cá, você vê que no início aqui então, guarda das devidas proporções, nós já falamos sobre isso, que no final de cada Bíblia você vai encontrar alguns mapas, tentei ampliar aqui para você entender a primeira viagem, que ele sai daqui, vai para outra cidade, que nós vemos aqui. Então assim, foi escolhido, o Espírito Santo de Deus escolhe, no início do texto, do capítulo, ele escolhe Barnabé e Saulo. E é muito interessante que eles estavam orando, jejuando, e Deus então pôde falar ao coração deles, pôde falar para eles, e separaram Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então observe aqui que um grande ensinamento é Deus que escolhe, Deus que capacita, e não há confusão. Então assim, uma prática muito comum para você ouvir a voz de Deus, de uma maneira mais intensa, para que você entenda melhor o que Deus quer na sua vida, é jejuar e orar. Para que você aí entre, fala assim, no estado de espírito, para que Deus fale diretamente ao seu coração. E essa é uma prática aqui, jejuar e orar, para você ouvir verdadeiramente a voz de Deus aí, para não ter problema. Então, Deus aqui capacita, Deus escolhe. E é importante você entender que a Bíblia começa o seguinte, olha, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou seja, profetas, aqueles homens que traziam a mensagem de Deus para as pessoas, e aqueles mestres, aquelas pessoas que Deus orientava para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, a andarem segundo as Escrituras. Então é importante que tenha isso aí na igreja, porque é importante aqui, mas quem faz isso é Deus. Deus é que capacita através dos dons, tá legal? E nós vamos estudar sobre dons também. O fato é que aí nós vimos lá um personagem muito interessante, que era o Elias, né? O Elimas, o mágico. Então observe ali que havia um homem muito inteligente e ele queria ouvir Paulo e Barnabé, ele manda chamar. Então lá no versículo 7, lá, o qual estava com o procônsul Sérgio, que era muito inteligente, e esse mandou chamar Barnabé e Paulo, que ele queria conhecer a palavra, ele queria ouvir a palavra. Então é importante que você queira ouvir, que você seja inteligente, que não interessa a sua posição, o seu status, seria interessante que você ouvisse a palavra de Deus, mas sem ficar defendendo bandeira de igreja. Nós temos que defender o verdadeiro cristianismo, que é falar da vida de Jesus, conhecer a história de Deus, para nós compreendermos melhor aí o Deus da história, tentar servir melhor o Deus da história. Então é necessário que nós venhamos a conhecer as Escrituras Sagradas. Mas se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, esse aqui vai ser apenas um livro para você. Então esse livro, ele foi escrito para que
todo mundo, que todos pudessem ler, e o autor verdadeiro espiritual vai te orientar na leitura, vai colocar pessoas para você ler junto, vai te visitar em sonhos, vai enviar profetas. O Deus da história vai escolher você, que escolheu você, vai te capacitar, vai te enviar. Ele é o Deus da história. Mas ele vai te enviar para quê? Para você ficar falando da sua vida? Não. A igreja, assim como as sinagogas, vocês reuniam, as pessoas se reuniam para ler as escrituras, para meditar, para adorar a Deus. E hoje as igrejas têm que ser assim também. É claro que tem um cunho social, porque nós temos que, como lá no início do livro nós lemos lá, que alguns têm que se dedicar à palavra, outros mais se dedicar ao serviço, tem que cuidar dos empregados, cuidar das viúvas. É essa função também, viver em comunidade nesse sentido aí, repartir, não deixando ninguém passar necessidade. Então é uma função também social, mas uma função muito importante aí é que Deus quer que você o conheça, tá bom? Agora, quando eles têm o Sérgio, quando o Sérgio Paulo chamou Barnabé e Saulo, observe que, no versículo 8, o Elimas, o mágico, né, procurava afastar o procônsul da fé. Então aqui observe que, se você ficar vivendo de misticismo, sendo guiado pela lua, pela estrela, pelos seus oráculos, você vive um pouco de fantasia também, mas é mais fácil você acreditar nisso do que você ter a paciência de ler a história, compreender o que está escrito, pedir orientação de Deus para você entender melhor as escrituras. Então observe aqui que ele procurava afastar essa pessoa inteligente de afastar da fé. Mas aí Deus revelou para Paulo, né? E falou, vem cá, e Paulo fala o seguinte, ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, olha só, hein? Inimigo de toda a justiça. Então aqui você tem várias verdades. Nós já estudamos quem é o diabo, qual a função dele. É importante que você entenda isso, que existe esse mundo espiritual que o diabo quer aí levar você para junto dele, para o inferno, para onde ele vai, na verdade, depois, no final de toda a história lá. E ele vai tentar afastar você da verdade e com outras verdades para ele, é verdade. E aí, olha só o que o Paulo faz. Ele fala o seguinte, olha, quer afastar da justiça, você não vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Não, ele não vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora, aí ele fala assim, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego. Então aquele Elimas, aquele mágico, fica cego durante o período. E isso aí, em nome de Jesus, ele ficou cego. Enfim, e aí esse Paulo Sérgio, né, quis ouvir então e ficou maravilhado então de ouvir a história. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, criou maravilhado com a doutrina do Senhor. Então é importante que muitas vezes que haja sinais, socorram sinais, para que as pessoas vejam lá e creiam, mas aí é um momento de Deus. Nesse momento, a Bíblia diz que o João Marcos acabou se separando deles e voltando para Jerusalém, que era o auxiliar deles lá. E aí, na Antioquia, então, o Paulo, daquele banho de Bíblia, vai falar lá do Antigo Testamento, que Deus foi lá, resgatou, que vocês, judeus, foram um povo escolhido. E aí ele pega e eles são convidados a voltar na próxima semana. Legal, e eles voltam depois. Só que, olha só, versículo 44, no sábado seguinte, fluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha só, eles ouvem. Olha o versículo, por exemplo, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós temos que realmente buscar um local onde seja pregado o quê? A palavra de Deus. E qual é a função do Paulo, Barnabé, daqueles dois missionários, que foi a primeira viagem missionária do Paulo? Falar da palavra de Deus, mostrar para as pessoas o que Deus fez, o que Deus procurou mostrar, o que Deus gostaria que nós fizéssemos. E até a vida de Jesus Cristo, o que Jesus falou, e aí depois o que vai acontecer aí, mais para frente o Paulo vai explicar em outras cartas que nós vamos ler. Mas olha só, para ouvir a palavra de Deus, versículo 44, e aí tem um problema.
Mas os judeus, quando viram as multidões, ficaram com inveja. Ué, mas não tinha tantas pessoas assim para não ouvir. Então, e aí é uma questão só de você colocar o pé no chão. Nós temos que falar o quê? Da palavra de Deus. E Deus vai mandar as pessoas naquele local onde está se falando a palavra dele. Por quê? Porque a obra é dele. Então, quando você se ajuntar 2 ou 3 pessoas, no meu nome, a Bíblia diz que Jesus estará no meio de nós, estará no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 pessoas falando. Então é necessário que você entenda o seguinte, que a função da igreja é anunciar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a ler a Bíblia, ser dependente de Deus, principalmente isso. Depois realmente tem aí toda essa parte social que nós discutimos. Ah, mas aí tem que sustentar a igreja. Temos que sustentar a obra de Deus. E aí cabe você encontrar um local onde você participe também da parte financeira da igreja, para que você entenda lá onde é feito os gastos, não, onde você dê sua opinião. Ele é importante, mas o mais importante é que a palavra de Deus seja pregada. Aleluia? E aí, eles começaram, os judeus, tomar de inveja, contradiziam a Paulo e do que falavam. Então Paulo falava, começou a contradizer, quer dizer, então já começaram lá, por causa devido à inveja, a bater de frente. Não, não é bem assim, não é bem assim, porque assim, se a pessoa só é teórica, se ela não tem experiência com Deus, é complicado. É diferente você, então, a pessoa foi lá, leu o livro durante 30 anos, 20 anos, mas não teve a prática, a experiência. A pessoa não tem uma autoridade vinda de Deus para falar com mais simplicidade, com mais veracidade e com naturalidade. E aí o Paulo e Barnabé falaram ousadamente e disseram, olha, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, viu, judeus? Cumpria-se que para vocês fosse pregada. Mas posto que rejeitais a vós mesmos, vos julgais indignos de vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Então olha só, em primeiro lugar, era necessário que os filhos de Israel novamente fossem despertados, alertados, que eles eram uma nação santa, eles seriam como exemplo, mas vocês não querem. Então, nós vamos nos voltar para os gentios, ou seja, para todas as outras gentes que não são judeus. E aí você entender, porque o Senhor assim não determinou. Jesus não vai ficar, você não quer? Tudo bem, vamos para outra pessoa. Se você não quer, tudo bem, você não quer? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, tudo bem, se você não quer ouvir, tudo bem, vai ver outra coisa, mas seria interessante que você conhecesse a palavra de Deus, tá legal? Porque ela vai falar sobre a vida eterna. E aí nós estudamos sobre isso também. Seria interessante que você acessasse o nosso canal e estudasse biblicamente o que é a vida eterna, tá legal? Bom, e aí o Paulo vai falar, olha só, porque eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, o ideal é que nós sejamos luz para as pessoas. Luz para as pessoas, certo? E que você reflita a luz de Deus. Que você fale a verdade, que você ande na verdade mais do que falar. Você tem que andar na verdade para que a sua vida fale mais do que milhões de palavras. Aleluia? E esse é o plano de Deus. Que, em princípio, que o povo de Israel fosse o exemplo. Mas Ele quer que eu e que você, nós, gentios, sejamos exemplos. Para que as pessoas olhem através da sua vida a vida de Deus. E esse é o sonho de Deus, que eu e você venhamos a ser exemplos para as pessoas. É claro que nós precisamos todos os dias nascer de novo. Como assim? Reconhecer nossos erros, colocar no altar de Deus a nossa vida, para que todo dia você amanheça e esteja mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pedindo que o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, que nos dê força, discernimento para podermos caminhar e sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. E essa é a missão da igreja, que nós vemos aqui, que falar da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus em nome de Jesus. E aí, o Paulo e Barnabé partem de Icônio e partiram para outra cidade chamada Icônio, e os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, que a sua vida seja transbordada de alegria e principalmente que seja transbordada do Espírito Santo de Deus, que vai direcionar a sua vida para um caminho melhor. Aleluia? Um beijo para você e até a próxima aula. Continue firme aí com Deus, tá legal? Tchau!